Olá, olá, galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula, mais um podcast, seja lá como vocês queiram chamar. Eu sou Tatiane, sou professora de vocês de História e hoje nós vamos falar de um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre expansão marítima europeia, ou também chamado de grandes navegações. Bora lá! Nós vimos na nossa aula sobre Idade Média que as cruzadas elas favoreceram a abertura das chamadas rotas comerciais. Então hoje nós vamos entender como que isso aconteceu e como que isso favoreceu também a expansão marítima europeia. Então, quando os europeus voltavam das cruzadas, eles traziam consigo algumas especiarias, como cravo, pimenta do reino, gengibre e etc. E, além da sua capacidade de conservar os alimentos e deixá-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais cobiçados. Além dessas especiarias, os europeus também passaram a consumir artigos de luxos orientais, como os tecidos das Índias e a porcelana da China. Esse rico comércio era praticamente controlado por mercadores árabes e italianos. Ou seja, os outros países europeus, eles precisavam encontrar novas rotas para se chegar às Índias, evitando passar pelo mar Mediterrâneo, pois assim evitariam pagar impostos, tributos, ou mesmo deixar grande parte das suas mercadorias com os mercadores árabes e italianos. Então, nós vemos aí já que alguns dos fatores que possibilitaram a expansão marítima europeia foram as rotas comerciais, busca por rotas alternativas para se chegar às Índias, a busca por especiarias, artigos de luxos e também temos a expansão da fé cristã, da fé católica, porque a expansão marítima representava para a igreja a cristianização, ou seja, representava para a igreja aumentar o seu domínio e influência para outros lugares. Só que para enfrentar o alto mar, até então desconhecido para os europeus, era uma questão muito mais complicada, porque além dos perigos reais, também existiam os perigos imaginários. Como assim? O que é desconhecido assusta. Então, como não se conheciam ainda os oceanos e os mares, haviam todo no imaginário social questão de medos e perigos que poderiam ser encontrados ao longo das viagens. E entre os perigos reais estavam ventos desfavoráveis, lugares desconhecidos, fomes, doença e dentre outros. E entre os perigos imaginários havia a ideia de que o mar era habitado por um monstro terrível e que atacariam as embarcações que por ali passassem e também de que cairiam no abismo. Nessa época não se haviam tantos estudos ainda, não se haviam tantas informações, por isso a ideia de que haveria um abismo que eles poderiam cair nesse abismo. Olha, hoje nós estamos em 2020, século 21. Por favor, essa ideia de que a Terra é plana já tem que ser descartada, abolida das nossas vidas para sempre. Enfim, voltando aqui para a expansão marítima, o avanço da tecnologia marítima também possibilitou que a expansão marítima ocorresse. As bússolas, as caravelas, tudo isso foi importante, foram instrumentos importantes que possibilitaram essa descoberta, entrar oceano adentro e descobrir novas terras, novas para os europeus, beleza? E aí, na questão da expansão marítima, nós podemos mencionar dois países que foram fundamentais e importantes para toda essa expansão: Portugal e Espanha. Mas vamos começar falando por Portugal, porque ele foi o primeiro. Portugal foi o pioneiro. E aí nós vamos entender por que todo esse pioneirismo e protagonismo de Portugal. Alguns foram os fatores, entre eles a posição geográfica favorável. Portugal está localizado numa posição estratégica, próximo à saída ao oceano. Além disso, Portugal já tinha um Estado Nacional
forte e centralizado. Ele já estava consolidado não só politicamente, mas também economicamente. Até porque ele também tinha uma burguesia forte. Além disso, ele também tinha conhecimentos náuticos importantíssimos, muito por conta do desenvolvimento científico e pelo aprofundamento em questões de estudo para a navegação e inovações tecnológicas. Então, todos esses fatores contribuíram para que Portugal fosse o protagonista na questão da expansão marítima. E aí nós vemos todo esse protagonismo nas suas viagens, as viagens que Portugal faz para contornar de fato a África, para se achar uma nova rota alternativa para se chegar às Índias, saindo do domínio do Mediterrâneo. E aí nós temos em 1415 a viagem para Celta, depois em 1434 Cabo Bojador, depois em 1488, essa é uma das mais importantes, que é quando ele consegue chegar ao Cabo das Tormentas. Tinha esse nome porque, de fato, era uma região muito perigosa para os navegadores e por isso tinha esse nome. Então, quando Portugal consegue chegar ao Cabo das Tormentas, renomeia essa região, passando a ser chamada agora de Cabo da Boa Esperança. Muito emblemático esse nome, né? Esperança. E em 1498 consegue chegar a Calicut, consegue chegar às Índias. Então, observem a distância temporal desde a primeira viagem até a última viagem. Observe, é isso, vocês não precisam decorar datas, não é importante. Datas é importante para você se localizar no espaço-tempo. E em 1500, Pedro Álvares Cabral faz a sua viagem e consegue chegar a Porto Seguro, na Bahia, aqui no Brasil. Esse assunto é para nossas próximas aulas, mas é importante termos em mente que, por conta da expansão marítima, foi possível chegar ao continente americano. E aí nós vamos também falar da Espanha, que é um outro país que também estava nessa disputa marítima. A Espanha, diferente de Portugal, só entra nessa disputa depois. Até então, Portugal estava lá lindo e belo sozinho. A Espanha, ela só entra depois porque, enquanto Portugal já tinha um Estado nacional forte e centralizado, a Espanha não. A Espanha ainda estava passando por conflitos internos, conflitos não só políticos, mas também econômicos. E só depois, quando a Espanha consegue a sua unificação política e religiosa e também consegue aumentar a sua capacidade econômica, é que a Espanha entra na disputa para a expansão marítima. E aí, com investimentos, ela consegue fazer as suas primeiras viagens. Em 1431 para Açores, depois Cabo Verde e em 1492 chega a América, ao continente americano. E aí, em todo esse contexto de expansão marítima, com novas terras sendo encontradas tanto pelos portugueses quanto para os espanhóis, era preciso entrar em acordo, era preciso fazer acordos, tratados, para que um país não pegasse a terra que o outro encontrou primeiro. Então, mas óbvio que eles estão falando só entre eles, entre os europeus. E aí que nós temos, em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Também observamos aqui a grande influência da Igreja Católica. Esse tratado é feito também com aval da Igreja Católica. E o Tratado de Tordesilhas nada mais é do que um documento assinado entre Portugal e Espanha que dividia, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas, no chamado Mundo Novo. Essa linha imaginária, ela passava a 370 léguas de Cabo Verde. Então, o território a oeste dessa linha ficaria com a Espanha e o território a leste ficaria com Portugal. E aí, como consequência da expansão marítima, nós vamos ter
o deslocamento do eixo econômico, saindo do Mediterrâneo e indo agora para o Atlântico. Já que entre os fatores que impulsionaram a expansão marítima era buscar rotas alternativas para se chegar às Índias que não fosse pelo mar Mediterrâneo, eles conseguiram isso. Então, já que eles conseguiram, eles não precisavam mais ficar dependendo do mar Mediterrâneo. Então, houve esse deslocamento. O eixo econômico agora é o Atlântico e não mais o Mediterrâneo. Então, isso enfraquece os mercadores italianos e os árabes. Além disso, também houve o crescimento do mercantilismo. Nós precisamos entender que a expansão marítima ela está no contexto mercantilista. Nas próximas aulas, nós vamos compreender melhor o que é o mercantilismo. Mas, de maneira geral, mercantilismo é essa busca por metais, por joias, por ouro, por prata, por metais preciosos para intensificar e fortalecer a economia. Quanto mais ouro, quanto mais joias, quanto mais pedras preciosas, quanto mais prata um país tiver, mais rico, mais poderoso esse país é. Além disso, também tem a consolidação do absolutismo, que é o poder nas mãos dos reis. Então, a expansão marítima, ela favorece o poderio dos reis, das monarquias absolutistas, que também iremos ver nas próximas aulas. Outra consequência importantíssima para a expansão marítima é a concepção de novo mundo e de velho mundo. O que seria o velho mundo? O velho mundo é o continente que eles conhecem, é o continente europeu. Esse é o chamado velho mundo. O novo mundo é o continente americano, são as novas terras que eles estão encontrando. E essas novas terras que eles estão encontrando têm também como uma das consequências da expansão marítima a colonização das Américas. Tema para nossas próximas aulas, que é quando Portugal coloniza o Brasil e a Espanha a América. E aí nós entendemos todo esse contexto da relação metrópole e colônia. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e tenham gostado da aula. Eu tentei trazer para vocês de uma forma bem clara e objetiva o que foi a expansão marítima, o que levou, quais os fatores que levaram a essa expansão marítima e quais foram as consequências da expansão marítima. Um beijo, até a próxima aula e bons estudos!